Aí. Jovens, eu preciso começar essa aula dizendo para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. E, jovens, antes de começar a falar do conteúdo, eu quero falar com vocês sobre os trabalhinhos que eu postei agora ali no mural e os que estão também no planejamento. Então, ó, nós temos algumas atividades que a gente faz que valem nota e elas compõem o que a gente chama de avaliação processual, tá bom? Que não são as provas. São aquelas atividades que são os trabalhos que acontecem ao longo do bimestre. Nós iríamos desenvolver a catapulta. Tá? A princípio, eu já tinha organizado vocês em equipes, tinha dado algumas tarefas para vocês fazerem, porém, a gente teve que dar uma parada, uma segurada no projeto Catapulta. Por quê? Nós não temos uma previsão de volta, a Secretaria de Estado da Educação, cada vez que se manifesta, deixa claro que existe a possibilidade do retorno ser postergado mais uma vez. Tudo isso vai depender de como a pandemia dá continuidade aí no nosso estado, no nosso país, tá bom? Então, a gente não tem como prever o que está acontecendo. Então, eu não vou mais segurar nossas avaliações para ficar com a possibilidade de fazer a catapulta, tá bom? Se a gente voltar e houver tempo hábil, a gente pensa em uma possibilidade, adapta, enfim, a gente pensa, tá bom? Mas a gente não vai mais segurar pensando na catapulta, a gente vai fazer outras coisas. E essas coisas são aquelas 4 atividades que estão listadas lá no mural, tá bom? Uma delas, jovens, é o Forms. O Forms nós já fizemos, beleza? Na última aula que nós tivemos há 15 dias atrás, eu já tinha comentado com vocês, beleza? Então, o Forms já foi feito. Legal. Aí tem mais 3 atividades. Quais são essas 3? 2 eu solicitei hoje, tá? Postei hoje no mural para vocês, que é o mapa mental sobre as leis de Newton e o podcast. Deixa eu olhar aqui que eu não lembro de cabeça. Peraí. Não, mapa conceitual, mapa mental sobre vetores e o podcast sobre as leis de Newton, tá bom? Então, esses 2 eu estou solicitando hoje para os senhores, beleza? Para vocês mandarem por e-mail, deixei listado lá no planejamento qual é o e-mail que vocês precisam mandar. profeverton@assuncal.com.br, se não me engano. Mas tem lá listado bonitinho no planejamento, beleza? Tanto o mapa conceitual quanto o podcast devem ser enviados por e-mail, beleza? O mapa conceitual, jovens, você pode fazer ele à mão, se você quiser, pode fazer ele digital, se você quiser. O que você não pode fazer? Pegar um mapa pronto e querer copiar e me enviar, tá? Porque eu sei identificar o que foi você que fez e o que não foi você que fez, beleza? Se quiser fazer digital, pode também, mas é você, jovenzinho, construir o seu mapa conceitual, beleza? Sobre vetores. E o podcast, jovens, eu fiz alguns testes aqui e eu vou dar uma possibilidade. Se vocês conhecerem outras possibilidades, não tem problema, podem usar, tá bom? Vocês vão me enviar o podcast por e-mail também. Por isso que eu falei que tem que ser entre 1 minuto e 30 segundos até no máximo 2 minutos. Porque ele fica num tamanho que você consegue enviar por e-mail esse áudio, beleza? É um MP3, então é mais leve para você conseguir mandar por e-mail. Então, como que eu fiz o teste? Eu gravei para o WhatsApp um áudio e enviei para qualquer pessoa, enviei só para fazer o teste, e aí salvei esse áudio e daí eu consegui mandar ele por e-mail. Fui em compartilhar lá, fiz a busca e consegui mandar por e-mail, tá bom? Então, vocês conseguem mandar o áudio também por e-mail. Se vocês não conseguirem, não quiserem, perdão, usar esse recurso, quiserem usar outra possibilidade, se eu conheço um programa que faz e tal, não tem problema. Façam como vocês acharem melhor. Mas com o WhatsApp, o áudiozinho ali que você manda para alguém no WhatsApp, você pode gravar, mandou, e você vai compartilhar e manda por e-mail, que também dá certo. Eu sei que é bem simples. Outros recursos também podem ser usados, não tem problema. Só lembrando, jovens, que é um podcast, então é só o áudio, não é o vídeo. Tá bom? Não precisa mandar o vídeo, senão vai ficar muito pesado, você não vai conseguir mandar por e-mail. É só o áudio comentando, falando sobre as leis de Newton, sobre aplicações das leis de Newton no nosso cotidiano. A gente já fez vários exercícios, vários sistemas que envolvem forças e leis de Newton. Então, tem várias coisas que vocês podem pensar aí para poder falar. Beleza? Então, fechou Forms,
o mapa mental de vetores, o podcast sobre as leis de Newton. Qual que é a próxima atividade? Daí fecham as 4. Uma lista de exercícios que nós já fizemos juntos e já foi corrigido, que é do livro 1A, jovenzinhos, cuidado, nós temos o livro 1A e 1B. Nós estamos trabalhando agora no livro 1B. O que eu estou pedindo exercício para vocês é do livro 1A. Esse aqui, ó, tá vendo? Ó? 1A, livro 1A. 1A, beleza? Das páginas 186 a 188, são os exercícios do 1 ao 12. Então, são exercícios, jovens, que eu já fiz a correção com vocês. Vocês já têm esse exercício feito aí. Então, vocês vão fazer o quê? Fazer uma foto, tirar uma foto e mandar para mim por e-mail, beleza? Tome cuidado quando for fazer a foto, não cortar algum exercício, ver se ficou legível, tá bom? Porque quando for fazer a correção, eu preciso conseguir enxergar o que está escrito ali, beleza? O que você tem que tomar cuidado, jovem, quando for mandar todo esse material aí por e-mail? Tome cuidado de colocar o seu nome no e-mail e a sua turma, tá bom? Eu estou recebendo e-mails do 9º ano da primeira série e da segunda série. Então, são 7 turmas, jovens, me mandando e-mail. Se você colocar só o primeiro nome, eu não vou saber quem é, beleza? Pode ser que tenha outra pessoa com o mesmo nome na outra turma, ou a mesma na tua turma, enfim. Então, é o nome completo e a série, beleza? E coloca daí qual é a atividade. Podcast, mapa mental, lista de exercícios, para que eu também saiba e consiga me organizar com tranquilidade aqui. Todos os e-mails que vocês me enviarem, eu vou responder com um ok recebido, trabalho recebido. Se estiver faltando alguma coisa, eu já respondo, ficou faltando tal exercício, tal página não veio, ficou incompleto, eu já respondo na hora, não na hora que vocês mandam, mas a primeira resposta que vai para vocês, eu já respondo se tem que complementar alguma coisa. Se eu não mandar nada, só mandar um ok recebido, é porque já está tranquilo que o trabalho está ok, não tem mais nada para você mandar, tá bom? Então não fiquem ansiosos. Meu Deus, mandei um e-mail hoje, o professor não me respondeu ainda. Porque eu vou abrindo o e-mail, já vou corrigindo e vou respondendo. Para não dar um ok, depois ter que responder de novo falando que faltou alguma coisa. Então, eu estou demorando um pouquinho para responder os e-mails, que eu vou respondendo já com a correção feita. Tá bom? Para vocês saberem se tem que refazer alguma coisa ou não, para a gente ir agilizando também o sistema aí. Beleza? Jovenzinhos, com relação a essas atividades, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas. Vai lá, podem usar o microfone, professor, se querem, ou o chat. Diga. todas essas atividades são para mandar no mesmo dia de entrega? Não. Você pode me mandar uma por e-mail, se você quiser. Pode mandar todas num único e-mail. Pode mandar uma em cada dia, não tem problema. Pode mandar alternado, não precisa ser tudo Mas junto. então não é para mandar hoje. Pode mandar até quinta-feira. Isso, até o dia 25, se eu não me engano, ou 24. Deixa eu olhar aqui para não falar bobagem para vocês. Quer ver? Primeira série. Até o dia 25 de junho. 25 de junho é quinta-feira da semana que vem. Isso aí. Então, se você quiser, você pode mandar um hoje, se você já tem feito. Pode mandar outro segunda, outro quarta. Mas até quinta, precisa me enviar todos. Porque na sexta-feira, eu já vou, à tarde, depois que acabar a aula, eu já vou fazer o fechamento. Então, eu vou começar a olhar as atividades que estão faltando, quem fez, quem não fez, já vou começar a fechar. Então, é importante que mande antes de sexta-feira. Beleza. Mais perguntas, jovens? Mandem. No questions? Então, beleza, jovenzinhos. Se não há perguntas, se não há questionamentos, nós vamos lá para o livro 1B, senhoras e senhores. Página 164. E nós vamos fazer alguns exercícios juntos. Vamos lá. Só antes, deixe-me fazer um registro importante aqui. Aí. Então, página 164, jovenzinhos, do livro 1B, tá bom? Na última aula, eu fiz com vocês o 1 e o 2. Nós vamos começar a fazer a partir do exercício 3 agora, tá bom? Nós vamos fazer todos, a gente vai fazendo aos poucos, na sequência. Acho que a gente talvez consiga chegar até o exercício 8 aí, hoje, tá bom?
Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, jovens, para que vocês possam ir acompanhando a minha resolução. Compartilhar tela. Cadê? Aqui. Eu vou deixar o chat aberto aqui também. Se tiverem dúvidas, podem ir mandando. Jovens, os exercícios, vocês precisam me mandar os cálculos, tá? Não é só a resposta, não. Eu quero ali os 12 exercícios resolvidos. Se for questão de múltipla escolha, escreve pelo menos a resposta. Se for questão teórica de múltipla escolha, né? Escreve a resposta. E se for questão de cálculo, aí tudo bem você colocar a alternativa, mas me mostrar o cálculo que te levou àquela alternativa, tá bom? Então, sim, precisa mostrar os cálculos aí. Não são muitos cálculos, são poucos, porque tinham vários exercícios que eram teóricos. O 1 e o 2 era de verdadeiro e falso, então era bem teórico, era tranquilo. Agora tinha um outro que era de cálculo, ele tem que mostrar o cálculo sim, tá bom? Vamos lá, jovenzinhos, página 164. O exercício 3. Diz assim o exercício, ó. Um bloco inicialmente em repouso sobre o tampo horizontal áspero de uma mesa, sob ação unicamente do seu peso e da sua força exercida pela mesa. Em seguida, inclina-se a mesa de um certo ângulo, de modo que um bloco não deslize e permaneça em repouso na nova posição. Analisando a força de contato entre o bloco e o tampo, podemos dizer que a força de contato, a sua componente normal e a sua componente de atrito, respectivamente, em relação à situação anterior. Ele quer saber se elas aumentaram, diminuíram ou ficaram iguais. Então, vamos fazer uma análise juntos aqui, ó, jovens. Inicialmente, nós tínhamos uma superfície plana e horizontal. Depois alguém pegou essa superfície plana, horizontal e inclinou. Aqui nós tínhamos um bloquinho. E aqui também nós tínhamos um bloquinho. O mesmo bloquinho, inclusive. Tá bom? E, jovens, o exercício quer saber o que vai acontecer com as componentes de contato. Então, vamos desenhar as forças que atuam em cada bloco, no bloco, em cada situação. Primeira força que eu sei que atua sobre o bloco aí, ó, é a força normal e a força peso, né? Eu vou falar que essa situação aqui, ó, é a situação 1. E aqui nós temos a situação 2. Fechou? Então, ó, nesse caso nós temos a normal e o peso apenas. Então, a única força de contato para o bloco aqui é a normal. Então, nós vamos escrever aqui, ó, FC, força de contato, ela é igual à força normal, apenas. E eu sei que a normal, ela é igual à força peso. Fechou? Então, é isso aí. Agora, nesse caso, jovens, no caso 2, quais são as forças que nós temos? Eu tenho a força normal ainda perpendicular à superfície. Tenho a força peso na vertical para baixo. E eu sei que a tendência desse bloco é deslizar a rampa descendo. Por quê? Porque existe uma componente do peso aqui, ó, que nós vamos chamar de PY, e uma componente do peso em X, que eu vou chamar de PX. E essa componente PX tem a tendência de fazer o bloco descer. Mas ele não desce, ele não desliza. Por quê? Porque vai existir uma componente de força de atrito, aqui, ó, devido ao contato, no sentido oposto do movimento do bloco. Se ele tem a tendência de deslizar descendo, o atrito dificulta esse movimento. Jovens, a força de contato agora, ela vai ser a resultante da normal e do atrito. Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Que a força de contato num sistema
O vetor força de contato é o vetor normal mais o vetor força de atrito. No caso 1 não tinha atrito, então ele era a própria normal. No caso 2 tem normal e atrito, tá bom? Então eu vou fazer a minha força amarelinha aqui, a força de contato. Ela sairia mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Então tá aqui FC, a força de contato. Jovens, a força de contato ela vai anular com o peso, então não vai ter movimento vertical nesse sistema, nem aqui perpendicular à superfície. Então, o que eu posso afirmar sobre a normal e o PY? Eu sei que a normal ela tem a mesma intensidade do PY, tá bom? Antes aqui eu posso dizer que a força de atrito ela era igual a quanto? 0. Agora, eu tenho uma força de atrito que é diferente de 0. Eu tenho uma força de atrito que tem a mesma intensidade do PX. Porque se a PX for maior, o bloco desce. E como ele está em repouso, quer dizer que as duas forças se anulam. As duas forças têm a mesma intensidade. Tá bom? Então, vamos pensar em cada uma dessas forças agora, separadamente. Tá? Vou fazer um quadrinho aqui. O que acontece, jovens, com a força de contato de 1 para 2? Ela aumenta ou ela permanece a mesma? Pensa comigo. A força de contato aqui, ó, eu falei que ela era igual à normal, e a normal é igual ao peso. Então, eu sei que a força de contato total, ela era igual ao peso. Em resumo, se ela é igual à normal, a normal é igual ao peso, então ela era igual ao peso. Beleza. Nesse caso, jovens, se eu sei que não vai ter movimento vertical, eu posso afirmar de novo que a força peso vai ter essa mesma intensidade da força de contato. Então, a minha força de contato tem a mesma intensidade da força peso. Então, a força de contato, ela permanece a mesma. Ela não muda. O que acontece com a força normal? A normal antes, ó, ela era igual à força peso. Agora, ela é igual ao PY. O que é o PY? Se vocês lembrarem lá da equação, PY vai ser P vezes cosseno de θ. Então, cosseno de θ está oscilando geralmente ali de 1 para 0, né? Porque vai chegando a 90 graus, vai indo para 0. Então, é uma força, o cosseno de θ é menor que 0,1. Consequentemente, essa força PY ela é menor do que o peso. Então, a força de contato normal, ela diminui, do caso 1 para o 2. Por que diminui, professor? De novo. Porque a normal antes era igual ao peso, agora ela é igual ao PY. E o PY é P cosseno de θ. E esse cosseno de θ, ele é menor do que 1. Então, se eu multiplicar por um número menor do que 1, o resultado vai ser menor do que eu tinha inicialmente. Beleza? E o que acontece com a força de atrito? Bom, antes ela era 0. E aí a força de atrito passou a ser Px. Então, ela aumentou. Então, o atrito aumenta. Vamos ver se está na sequência que ele pediu. Podemos dizer que a força de contato, a componente normal e a sua componente de atrito, respectivamente, é igual, diminui e aumenta. Então, permaneceu a mesma, diminuiu e aumentou. A alternativa C, a única que dá certo, né? Porque as outras ele fala que aumentou, diminuiu a de contato, e na D ele fala que todas permaneceram as mesmas, permaneceram iguais, e não. Só o contato total permaneceu igual. Normal e atrito variaram ao longo do processo. Então, a única alternativa correta, letra C de carinho, jovens. Questionamentos e perguntinhas, jovens, mandem do exercício 3 do Aplicando Conhecimentos. Vai lá. Beleza? 2 segundos para perguntinhas, senão eu vou entender que vocês sacaram a ideia. Vejam, é um exercício que não tem cálculo, né? Bastante interpretação de raciocínio, bastante interpretação de conceitos aí no processo de resolução. Então, fechou. Jovenzinhos, eu quero fazer com vocês agora o Praticando 6.
Se der tempo, eu volto e vou fazendo os outros, mas o praticando vocês é um pouquinho mais chato, eu quero fazer junto com vocês. Se alguém quiser dar um print da tela, jovens, agora é a hora, porque daí nós vamos para outro exercício, outra tela. Então, agora, página 165, o exercício 6. Isso aqui é bem bonito o desenho, né? Um pouquinho mais de trabalho para fazer. Então, você tem um plano inclinado. Tá aqui. E nesse plano inclinado, olha que coisa bacana, tem um bloco se movimentando. Que fazem. Então, é isso aqui, mais ou menos, que a gente tem. Beleza? Deixa eu fechar ali. Aqui já por um... Não precisa, porque não tem. Aqui estão as rodinhas do sistema. Exercício disse para nós que o ângulo θ que nós temos aqui, ó, é um ângulo θ igual a 30 graus. Fechou? Então, esse é o desenho da situação 1. E aí vem o desenho da situação 2. Mesma coisa, só que na situação 2, nós não vamos ter o bloquinho em cima daquela rampa deslizante ali, né? Na situação 2, não tem o bloquinho cúbico. Então, basicamente, o que eu vou fazer com vocês aqui, jovens? Eu vou fazer o desenho das forças que atuam em cada sistema para a gente avaliar aquilo que o exercício pede. Ficou bem igual, mas dá para sacar a ideia, né? Isso que importa. Tá aqui. Primeiro ficou melhor, né? O ângulo θ continua sendo o mesmo, que é 30 graus. Tá bom? Então, vamos lá. Diz assim o enunciado do exercício, ó, jovens. A figura 1 mostra um carrinho transportando um corpo de massa Mzinho por um plano sem atrito, inclinado com 30 graus com a horizontal. Ele é empurrado para cima em linha reta e com velocidade constante por uma força constante de intensidade 80 newtons. A figura 2 mostra o mesmo carrinho, já sem o corpo de massa M, descendo em linha reta e mantido com velocidade constante por uma força também constante de intensidade F2 igual a 60 newtons. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a massa Mzinho vale em quilogramas. Então, jovens, o exercício pede para nós a massa Mzinho desse bloquinho aqui. Beleza? Não vou escrever ali para não poluir o desenho. Então, ele quer a massa Mzinho. Jovens, eu vou desenhar as forças que atuam em cada situação. Primeira coisa que eu vou fazer, tá bom? No primeiro caso aqui, ó, no exercício, na figura 1, eu vou considerar, jovenzinhos, todo esse sistema aqui, ó, que eu estou contornando em vermelho, um único corpo, tá bom? Então, tudo isso aqui é um único corpo. Então, eu sei que sobre esse corpo todo existe uma força-peso que puxa ele para o centro da Terra. Existe uma força normal, que é perpendicular à superfície. Ela é livre de atrito, então essas são as duas forças. O exercício me disse que é aplicada sobre o objeto uma força externa, F1. Então, eu vou desenhar a força F1 aqui, ó. Tá? Ele desenhou lá embaixo, eu vou desenhar ela aqui em cima, não tem problema o lugar que você desenhe, desde que você não mude a direção. Ela era paralela e continua paralela à superfície. Beleza. Qual que é o problema aqui, jovens? É o P, porque ele não é nem perpendicular nem paralela à superfície. Então, a gente vai decompor a força-peso aqui, ó. Eu vou ter uma componente Px da força-peso e uma componente Py da força-peso. Jovens, o exercício nos disse que o sistema sobe com velocidade constante. Então, senhoras e senhores,
Se a velocidade é constante, nós sabemos que a força resultante ela tem que ser 0 newton. Se a força resultante é 0, significa então que a normal e o PY têm a mesma intensidade, ou seja, elas se anulam, e a força PX tem a mesma intensidade da força F1. Então, nós chegamos a essa conclusão, tá bom? Vou fazer a mesma coisa para o bloco no sistema 2. E as forças são as mesmas, só que agora eu não tenho aquele bloquinho aqui em cima. Então, eu tenho aqui ó, uma força normal, perpendicular à superfície, a força peso na vertical para baixo, e aqui uma força que foi chamada de força F2. Se eu venho aqui de novo e faço a decomposição, eu vou ter aqui a componente Px da minha força peso e a componente Py da minha força peso. Então, percebem que a estrutura do desenho é exatamente a mesma? Por mais que eu não tenha aquele bloquinho aqui em cima, como eu considerei ele parte do corpo, a única coisa que vai mudar aqui é essa força-peso, né? Diretamente, porque muda a massa total do sistema. Tá bom? Ele aqui nesse caso... Ah, eu desenhei a força invertida? Não, é isso mesmo. A força F2 também é na vertical para cima. Só que aqui ele subia com velocidade constante, agora ele desce com velocidade constante. Então, de novo, se a velocidade, jovenzinhos, ela é constante, eu sei, então, que a força resultante, ela tem que ser 0. Beleza? Então, o que eu posso afirmar sobre normal e PY? Normal e PY têm a mesma intensidade. F2 e PX também têm a mesma intensidade. Pois bem, esse bloco aqui, o exercício disse para nós, não disse para nós qual é a massa dele. Eu vou chamar a massa dele de emissão. Então, o que eu vou escrever aqui? Ó? Que F2 é igual ao peso X. Px é P vezes o seno de θ. Se você não lembrar, volta lá na aula de plano inclinado, que eu fiz a decomposição com vocês, e pega a equaçãozinha do Px. Tá bom? Então, aqui a força 2 vai ser peso é mg, massa do carrinho vezes a gravidade, vezes seno de θ. Então, vamos lá. O que eu sei aqui, ó, jovenzinhos? Eu sei que a força F2 é 60 newtons. Isso é igual à massa emissão, que eu não sei quanto é, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de θ, jovenzinhos. O exercício não disse para nós quanto que é o seno de θ. Quanto que vai ser seno de 30? Caso você não lembre, você precisa voltar lá na tabelinha seno, cosseno e tangente, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, só não vai no 1, lembra lá? E aí você vai ver que é meio, 0,5. Bom? Então, aqui a massa emissão vai ser, ó, 10 vezes 0,5 é 5. O 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 60 dividido por 5. Isso aí. E aí, 60 divididos por 5, jovenzinhos, vai dar 12. Então, eu sei que a massa daquele bloco, esse carrão aqui, ó, esse carrinho triangular, vale 12 quilogramas. E agora, jovenzinhos, que eu sei a massa dele, eu volto aqui e faço a mesma brincadeira para esse sistema. Por quê? Quem que é o meu Px? É o peso vezes o seno de θ, que é igual a F1. O que é o peso? É massa vezes gravidade. Só que a massa, aqui é a massa do carrinho, mais a massa do bloquinho. Vezes a gravidade. Deixa eu apagar. Vezes a gravidade, vezes o seno de θ, igual a F1. Beleza? Jovenzinhos, ficou meio estranho aqui, né? Eu vou fechar o chat um pouquinho aqui, qualquer coisa, aguardem que eu já respondo. E eu vou fazer a continuação do exercício do desenho do que acontece com o bloco 1, nesse cantinho aqui, ó, tá? Então, eu vou reescrever a equaçãozinha aqui, ó. Emissão mais mzinho vezes g seno de θ é igual a F1. Então, vamos lá. Emissão eu já calculei, é 12. Mzinho eu vou descobrir, que é o que o exercício pede, né? A massa do bloquinho. Vezes a gravidade, que é 10.
seno de θ é 0,5 e a força F1, se você olhar no desenho, ele disse que ela é 80. Então, ó, 12 mais m é igual a 80. 10 vezes 0,5 é 5 que passa dividindo. Então, o mzinho vai ser 80 divididos por 5, jovenzinhos, vai dar 16, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar com a Andressa aqui. Isso aí, é 16. E aí o 12 que estava somando, eu passo subtraindo. Então, vai ficar 16 menos 12, que vai ser 4, jovenzinhos. 4 quilogramas. Essa é a massa desse bloquinho que está sobre o carrinho que sobe e depois desce aquela rampa ali. E aí, mzinho igual a 4 quilogramas, senhoras e senhores, é a alternativa B de belos, de bonitos, de bacanas. Jovenzinhos, perguntinhas e questionamentos do exercício 1. Mandem aí, vai lá. 3 segundinhos para vocês mandarem perguntas no chat. Se não, eu vou entender que foi tranquilo que vocês acompanharam a lógica do exercício. Beleza, então? Jovenzinhos, fizemos esses 2 exercícios. O 4, o 5 e o 7 e o 8 também. Eles vão perpassar pelos mesmos raciocínios que nós usamos nesses 2 que nós fizemos, tá bom? Então, caso vocês ainda não tenham feito, façam esses exercícios aí do 1 ao 8, porque provavelmente em algum momento eu vou pedir para vocês enviarem a foto dele. Beleza? Jovenzinhos, então, nós encerramos a nossa aula aqui no Zoom. Espera aí que eu vou interromper o compartilhamento de tela. Aí, voltamos aqui. Encerramos a nossa aulinha, já é 9h39, já é hora do intervalo praticamente. Então, nós encerramos nossa aulinha por aqui. Beleza? Jovenzinhos, eu agradeço a atenção dos senhores. Não deixem de fazer as atividades, hein? Mandem lá por e-mail. Se tiver dúvida, pode mandar um e-mail perguntando também, que eu vou respondendo vocês quanto às atividades. Beleza? Jovens, me dê um tchau bem bonito e até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, querido. Um beijo. Deixa eu parar de gravar.